Então vamos abrir a palavra para seguirmos na meditação da mesma. Nós estamos no capítulo 3 de Apocalipse. Hoje nós vamos estudar um pouquinho, meditar um pouquinho na quinta carta entre aquelas 7 que Jesus endereçou através de João às igrejas da Ásia Menor. Todas estas cidades citadas aqui, hoje, aquelas que ainda existem e outras que não existem mais, mas que deixaram alguns vestígios, estão situadas na Turquia, lá na Turquia. Lá era aquela região antiga da Ásia Menor. E, infelizmente, ali naquela região, nós sabemos que o islamismo predomina, predomina ali na Turquia. Mas algumas igrejas cristãs ainda persistem, ainda coexistem com aquelas outras religiões praticadas naquele país. Nós vamos ler primeiramente então a carta que o Senhor Jesus, através de João, endereça à igreja em Sardes. Os irmãos leiam, acompanhem, melhor dizendo, a leitura que eu vou fazer desta carta. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Éfeso foi aquela primeira carta, ou aquela primeira igreja, que foi elogiada por algumas virtudes pelo Senhor Jesus, mas censurada porque tinha abandonado o seu primeiro amor. Depois nós meditamos sobre a igreja em Esmirna, e vimos que esta igreja não recebeu do Senhor nenhuma reprimenda, nenhuma censura, pelo contrário, Jesus nos mostra pela sua carta que era aquela igreja de Esmirna, uma igreja sofredora, mas corajosa e muito fiel ao nome de Jesus. A igreja em Pérgamo foi rotulada aqui na carta como uma igreja comprometida com o mundo, uma igreja que estava deixando-se levar pela influência do mundo, do mundanismo. Nós estudamos no domingo passado a carta à igreja em Tiatira, e nós vimos que ela era também uma igreja dinâmica, mas estava sendo censurada por Jesus por praticar ou tolerar a prática do erro e do pecado. Estava deixando-se levar por ensinos distorcidos ali de uma certa profetisa falsa chamada Jezabel, que estava fazendo com que muitos servos do Senhor ali em Tiatira fossem cultuar e praticar as festas pagãs, as festas idolátricas ali da cidade de Tiatira, nos seus diversos sindicatos de classes, associações de classes produtoras. Essa carta à igreja de Sardes
nos fala então de uma cidade que estava enfrentando, na época em que foi escrita esta carta, um grande declínio, não só financeiro, cultural, mas também moral e religioso. Nós observamos que o Senhor Jesus Cristo até faz, ou nós podemos fazer, esse contraponto entre a situação da cidade e a situação da igreja. Tal qual a cidade estava enfrentando um grande declínio, também a igreja de Jesus Cristo ali estava numa forte decadência, um declínio espiritual. A cidade de Sardes estava situada em uma colina, ela tinha penhascos de um lado, porque estava bastante elevada, e também parte daquela cidade era cercada de muros. Então, no alto, com a proteção dos penhascos de um lado e de fortes muralhas de outro, aquela cidade se sentia envaidecida, orgulhosa, achando que jamais alguém poderia penetrar ali no seu espaço, invadir aquela cidade e conquistá-la, como era coisa que acontecia geralmente naquelas épocas. E nós observamos que ela, por causa da sua autoconfiança, por causa do seu orgulho, por causa da sua falta de vigilância, ela caiu primeiramente na mão dos persas no tempo do reinado de Ciro. Ciro, o rei persa, veio com o seu exército, cercaram a cidade durante a noite por 14 dias, enquanto o povo dormia e não havia vigilância, e acharam, afinal de contas, um lugar na muralha pelo qual poderiam penetrar e subjugar então aquela cidade. E no ano de 549 a.C., essa cidade então foi dominada pelos persas. Mais tarde, os romanos também vieram, cerca de uns 300 anos depois, e tiraram dos persas. Os romanos a subjugaram 2 séculos antes de Cristo. E na era cristã, ano 17 da era cristã, essa cidade passou por um grande terremoto. E isso, naturalmente, trouxe grande prejuízo para a cidade, para o povo, trouxe decadência financeira, trouxe decadência moral, cultural, e por isso, quando esta carta está sendo escrita, a cidade estava num grande passo rumo à sua decadência. O declínio era, de fato, muito grande da cidade. Além de estar morrendo lentamente, esta cidade também continuava praticando aqueles cultos pagãos, aqueles cultos idolátricos. E a deusa mais venerada em Sardes era a Cibele, uma divindade chamada Cibele, que eles diziam ter caído do céu como uma pedra negra, e depois então essa divindade começou a ser adorada, cultuada, como se fosse a deusa mãe de todos os demais deuses, e também a mãe de todas as demais criaturas. A deusa que controlava a fertilidade, que controlava a agricultura, que controlava a natureza. Mas nós vamos perceber que ela não controlava nada, porque a cidade sofreu o terremoto e praticamente começou a declinar. Alguns acreditavam que ela podia fazer com que as pessoas mortas voltassem à vida. Então ela tinha um determinado controle, era a crença deles, de que ela tinha controle sobre a vida, sobre a morte e até mesmo sobre a ressurreição de pessoas. E a igreja estava ali, naquele contexto. O culto a Cibele era mesclado também de imoralidade, de depravações, de orgias, era bastante degradante, e a igreja estava ali na cidade de Sardes, procurando fazer a obra do Senhor Jesus Cristo.
Nós não sabemos como a igreja surgiu ali, se teria sido no tempo do apóstolo Paulo, das suas viagens missionárias, algum, talvez companheiro de Paulo, tivesse ido até lá, ou não sabemos, talvez apóstolo João, no seu período de pastorado longo na cidade de Éfeso, teria mandado alguém, ou pessoalmente ido até lá. O fato é que nós não sabemos, mas nós podemos perceber pelas palavras do Senhor Jesus Cristo aqui, que a igreja de Sardes era uma igreja em completo declínio. Uma igreja em completo declínio. Primeiramente, porque era uma igreja sem vida espiritual. Nós observamos aí o primeiro versículo e o segundo. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. A abordagem aqui, ou a apresentação desse termo 7 Espíritos de Deus, é para mostrar a plenitude do Espírito de Deus. Então, estas coisas, diz aquele, naturalmente Jesus, que tem os 7 Espíritos de Deus, ele tem a plenitude do Espírito Santo, porque com o Espírito e o Pai, eles formam uma triunidade. Então, o número 7 no Apocalipse sempre é um número que mostra perfeição, simboliza perfeição, um número de plenitude, um número geralmente atribuído a Deus, e um número que mostra também o agir de Deus na vida deste mundo, em fases onde o número 7 aparece. 7 trombetas, 7 taças de ira e vai assim por diante. E também diz aqui o texto no versículo 1 que ele tem as 7 estrelas. Lá no capítulo 1, versículo 20, Jesus, quando ele é visualizado por João, naquela visão magnífica do começo do Apocalipse, da revelação de Jesus, João vê então Jesus, e Jesus, ele tem na sua mão direita as 7 estrelas, que são os 7 anjos das igrejas do Senhor, das igrejas aqui da Ásia. Ele tem cada obreiro seu no controle das suas mãos, assim como ele está passeando entre as igrejas, como aparece lá no primeiro capítulo. E logo a seguir, o Senhor vai dizer para aquela igreja: conheço as tuas obras. Aquele que naquela visão também tem olhos como chama de fogo, olhos penetrantes, olhos fulminantes, olhos que podem perscrutar qualquer coisa, que podem observar qualquer coisa, nada está oculto diante do seu olhar penetrante. Ele está dizendo que conhece a vida daquele povo, que conhece a vida daqueles crentes, ou pseudo-crentes na sua talvez grande maioria. Conheço as tuas obras. Eu sei como é que vocês estão vivendo aí. Eu sei o que vocês estão praticando no dia a dia. Eu sei o que vocês fazem quando vão à igreja. Eu sei o que vocês fazem quando cultuam, mas sei também como vocês vivem a vida lá fora na sociedade, no mundo. Conheço as tuas obras. E depois o Senhor Jesus então já dá o diagnóstico: que tens nome de que vives e estás morto. Então o próprio Jesus está mostrando que aquela igreja estava realmente em declínio, porque não tinha vida espiritual. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Então nós observamos aqui o Senhor Jesus Cristo falando do completo declínio espiritual daquela igreja, e naturalmente esse declínio espiritual da igreja acontece porque aqueles fiéis, aqueles crentes ali da igreja em Sardes, estavam na sua grande maioria com o declínio espiritual aparecendo, manifestando, se expressando em suas vidas. Provavelmente eles poderiam estar realizando os seus cultos bem frequentados, as suas atividades variadas, eventualmente estavam fazendo ali as suas programações, mas era uma igreja morta, sem vida espiritual. E nós precisamos pensar a respeito disso, como igreja de Jesus,
como participantes desta igreja, não só de modo coletivo, mas também de modo individual, cada um de nós. Quando uma igreja está em declínio espiritual, quando uma igreja está morta espiritualmente falando, nós podemos entender que a igreja está morta quando ela não evangeliza mais, quando ela não está interessada em buscar almas para Jesus Cristo, quando ela não está testemunhando o evangelho da graça de Jesus, não só pelas suas palavras, mas também através dos seus atos, das suas ações. Uma igreja está morta quando ela de fato não está demonstrando fervor espiritual, compromisso com a palavra, compromisso com a vida de oração, compromisso com a vigilância para que não ceda às tentações e às pressões da sociedade e de Satanás também, e nem mesmo da nossa natureza, que é pecaminosa e é tendenciosa para a prática do pecado. A igreja está morta quando não está dando espaço para o Espírito Santo de Deus agir. E nós sabemos, hoje até nós falamos um pouco a respeito disso, que o Espírito do Senhor que está na vida do crente, necessariamente, porque se alguém não tem o Espírito de Deus, diz Paulo, não é de fato filho de Deus, não pertence ao povo de Deus. Mas se nós somos de Jesus, se nós cremos em Jesus, nós temos o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, ele quer de fato que nós possamos produzir o fruto do Espírito, aqueles aspectos todos do fruto do Espírito, e não as obras da carne, como os Gálatas estavam deixando transparecer nas suas vidas. Nós analisamos este assunto pela manhã. Então, o Espírito Santo, ele pode ser resistido. Paulo fala que ele pode ser entristecido. Não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. Efésios 4:30. O apóstolo Paulo também fala, não apagueis o Espírito. A chama do Espírito tem que estar acesa nas nossas vidas, e isso só pode acontecer se nós tivermos de fato compromisso com a palavra, com a oração, com a igreja, com o povo de Deus, e principalmente o compromisso com o Senhor Jesus Cristo. Então, o Espírito Santo deve ter espaço para atuação na vida da igreja, sem o que esta igreja fenece, esta igreja vai se declinando, esta igreja pode mesmo se extinguir. Sardes era uma igreja em completo declínio espiritual, porque era uma igreja sem vida espiritual. Tinha nome de que vivia, mas estava morta. O que nós devemos pensar a respeito disso? O que o Senhor Jesus Cristo quer nos dizer nesta noite através desta palavra? Ele, eu creio, quer também fazer a mesma colocação diante de nós. Será que você, meu filho, meu servo, você continua tendo vida espiritual? Será que você tem valorizado a prática, o exercício espiritual para o seu desenvolvimento na fé, para a sua vida de santificação? Tem dado tempo para o exercício da leitura da palavra, a meditação da palavra? Tem dado tempo para a prática, o exercício da oração? Tem valorizado o congregar com os seus demais irmãos? Ou qualquer coisa que aparecer no domingo pode chamar mais a sua atração, a sua atenção, do que estar na casa do Senhor? Nós percebemos, até nós colocamos aí uma pastoral no boletim, que aqui de manhã, na escola dominical, nós temos tido um curso sobre a carta aos Gálatas. Uma preciosidade, estudarmos a palavra do Senhor. Quanto aprendizado, quanta reflexão, quanta aplicação nós podemos ter disso. E é isso que o Senhor quer que nós façamos. Mas quantos de nós não estão valorizando a escola dominical? Começamos com uns pouquinhos aí de irmãos, depois nós vamos melhorando um pouquinho, mas ainda fica aquela percepção, aquele sentimento de que muitos não estão aproveitando. Talvez alguns nem tenham realmente essa possibilidade, mas se você tiver, faça uso dessa oportunidade, desse privilégio.
O apóstolo Paulo recomendava à igreja dos Efésios que aproveitassem as oportunidades. E alguém já disse, se você não sentir muita oportunidade ou não ver nenhuma, crie alguma. Mas procure aproveitar as oportunidades. Mas nós observamos que essa palavra do Senhor para esta igreja é porque de fato muitos crentes ali, entre aspas, estavam de fato espiritualmente mortos, ou espiritualmente morrendo, né, nesta vida cristã, nesta prática espiritual. E que isso não esteja acontecendo conosco em hipótese alguma. Vamos vigiar, vamos orar, vamos aproveitar as oportunidades que o Senhor dá para cultivarmos a nossa vida cristã. Mas Sardes era também uma igreja em completo declínio, porque também não era uma igreja vigilante. E é isso que o Senhor Jesus também fala com aquela igreja. Ele fala aí no versículo 2, depois de dizer, tens nome de que vives e estás morto, ele diz, sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer. E depois ele ainda vai falar de vigilância, porque lá no versículo 3, no finalzinho, ele fala, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Quando o Senhor Jesus Cristo voltar, quando ele vier, e ele fala lá no Evangelho que vai ser como o ladrão da noite, inesperadamente ele vem, e então fica sempre a pergunta, nós estaremos preparados? Nós estaremos na comunhão do Senhor? Será que a nossa fé ainda estará inserida nas nossas mentes, nos nossos corações? Ou será que por aumentar muito a iniquidade, a fé também se esfriará dos nossos corações? Vamos pensar na questão da vigilância que o Senhor Jesus Cristo mostra aqui para aquela igreja, não estava acontecendo. Sê vigilante e consolida o resto que está para morrer. A mesma vigilância que faltou para que a cidade de Sardes não caísse na mão dos persas e depois dos romanos, esta igreja também estava passando pela mesma sorte, pela mesma experiência. Falta de vigilância. E nós observamos aqui que, diferentemente das outras cartas, os cristãos em Sardes, eles não passavam por situação de muita aflição, de muita perseguição, de muita hostilidade. A gente não vê aqui que Jesus fale de perseguições, fale de pressões, fale de situações complicadas para eles viverem a vida cristã. Nós observamos aqui que eles tinham até uma relativa paz. Mas como diz o reverendo Hernandes, uma paz sem vida, paz de cemitério. Você vai lá no cemitério e tem aquela paz, aquele silêncio, né? Um lugar de paz, entre aspas, né? Mas uma paz sem vida, uma paz de cemitério. E esta igreja, então, estava deixando de vigiar e basicamente acomodada, de mãos dadas com os pecados, com a sociedade, não vigiando, deixando-se levar pelos desvios da imoralidade, do culto de Cibele e de outros cultos pagãos ali daquela cidade em Sardes. O versículo 4 nos mostra que poucas pessoas ali em Sardes, da igreja, não haviam contaminado as suas vestiduras. Poucas pessoas, né? Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestimentas. Então, vamos pensar nestes dois aspectos que já estamos analisando. Uma igreja em declínio porque não tinha vida espiritual. Uma igreja em declínio porque não era vigilante. Uma igreja em declínio também porque não tinha obras íntegras na presença de Deus, conforme o Senhor Jesus diz aí no versículo 2, no seu finalzinho.
porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Não é na presença dos demais crentes, não é na presença do povo de Sardes, mas Jesus está dizendo: não tenho achado íntegras as tuas obras, que vocês estão laborando, fazendo aí em Sardes, na presença do meu Deus. Ou seja, o que faziam, de fato, não agradava o Senhor, não contava com a integridade, a sinceridade, a disposição que nós precisamos ter quando nós fazemos alguma coisa para o Senhor. Devemos fazer sempre com humildade, com alegria, com sinceridade, com disposição. As nossas obras só vão agradar ao Senhor se partirem de uma vida que está comprometida com o reino de Deus, comprometida com a palavra de Deus, comprometida com o Senhor Jesus Cristo e vive na comunhão do Espírito de Deus, procurando crescimento, procurando santificação. Caso contrário, as nossas obras, o que nós estivermos realizando, não serão consideradas pelo Senhor Jesus como íntegras na presença de Deus Pai. Então, esta igreja estava em declínio porque não tinha obras íntegras diante de Deus. Então, essa mensagem é uma mensagem muito dura para aquela igreja. Mas como nós temos dito, antes do Senhor exercer o seu juízo, Ele exerce a sua misericórdia e convida a igreja, convida ao povo, convida aos crentes ali em Sardes ao arrependimento. No versículo 3 ele fala: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Lembra então de tudo aquilo que vocês já receberam da parte de Deus. Todo o conhecimento da palavra de Deus que vocês já receberam, toda aquele conhecimento que já foi dado para vocês durante tanto tempo, lembrem-se desses ensinamentos, lembrem do que vocês têm recebido e ouvido, e não apenas se lembrem, se recordem, mas pratiquem, guardem, e arrependam-se daquelas coisas que não são agradáveis a Deus, daquelas coisas que são pecaminosas na vida de vocês. Então Jesus está fazendo esse convite amoroso para o povo lá em Sardes. Mas ele fala: se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Depois ele fala: tem contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. No versículo 5, juntamente com o 4, ele mostra também que há promessas para os vencedores, há promessa para os vitoriosos, para aqueles que forem até o final da caminhada cristã, da caminhada com o Senhor Jesus Cristo. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, porque o branco aqui simboliza a pureza, a santidade, a dignidade, a glória. Quando o Senhor Jesus foi transfigurado ali no Monte Hermon, à vista de Pedro, Tiago e João, eles o viram com vestes alvíssimas, muito brancas, e é um sinal da santidade, da glória, da dignidade, que o Senhor vai vestir aqueles que forem vencedores, aqueles que se mantiverem na caminhada com o Senhor Jesus Cristo. E outra promessa: de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Não vou tirar, eu vou conservar, eu vou manter o seu nome registrado, escrito no livro da vida do Cordeiro que está nos céus. E outra promessa o Senhor Jesus Cristo faz: pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Lá no tempo em que Jesus esteve aqui, ele disse para os seus discípulos: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. E todo aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então aqui Jesus está lembrando uma promessa feita quando ele esteve aqui no seu ministério, que ele de fato haveria de confessar o nome de cada um dos seus servos fiéis diante do seu Pai e diante também dos seus anjos.
E ele, depois destas promessas de vestir os vencedores com vestiduras de dignidade, santidade e glória, e de não apagar os seus nomes do livro da vida, e de confessar os seus nomes diante de Deus, Pai, e também dos seus anjos, ele termina a carta como geralmente fez em todas elas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que os nossos ouvidos não estejam fechados para o ensino, para a repreensão, para a correção da palavra do Senhor. Que ela seja aplicada na nossa vida, sem o que nós podemos ser crentes em declínio na nossa vida espiritual. Temos que fortalecer a nossa vida espiritual, temos que ser vigilantes, temos que ser pessoas que possam fazer para o Senhor obras de fato dignas e agradáveis e que o glorifiquem como Ele deseja de fato e nos ensina na sua palavra. Que Deus nos abençoe. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso amado Pai Celestial, a comunhão, consolação, ensino e poder do Espírito Santo estejam convosco e sobre vós permaneçam eternamente. Amém.